Sejam bem-vindos ao Projeto Sambeck Todo Dia. Na verdade, Projeto Sambeck, onde a gente mostra, é uma série de lives onde eu mostro aqui como você conseguir reduzir pela metade o valor da sua conta de luz, é a chamada meia conta. Como você conseguir a meia conta? Então, eu estou aqui para poder conversar com você hoje, para te mostrar maneiras de você tornar-se com uma casa mais econômica, ou seja, você conseguir reduzir a sua conta de luz pela metade. Essa nossa ideia aqui é uma série de lives que a gente vai começar aqui hoje, e hoje são três a gente está começando aqui 3/6, uma live onde a gente está com várias lives também em seguidas. Vou fazer aqui uma série. Eu quero convidar vocês para acompanhar também comigo a partir de amanhã. Estou aqui ao vivo do YouTube, Facebook e Instagram também, tá? Então, hoje, o tema que nós vamos falar é como você ter 4% de rendimento sem risco nenhum. Hoje, esse é o tema, eu anotei aqui. E sendo mais específico, nós vamos falar sobre dinheiro, sobre money. Muita gente, quem não gosta de dinheiro, quem não gosta de money, né? E o melhor de tudo é pôr o dinheiro para trabalhar para você. Então, eu queria abordar essa ideia para você hoje, e você deve já ter feito a sua conta aí, deve estar colocado na ponta do lápis, e o que significa 4% de rendimento ao mês. Não estou falando de rendimento ao ano, estou falando de rendimento ao mês mesmo, tá? De verdade. E isso para muita gente parece pouco, para muita gente parece muito, mas se você comparar com os principais rendimentos que nós temos no mercado, você vai ver que o rendimento pode ser bem interessante. 4% ao mês, tá? Não é ao ano, como eu falei para vocês. A primeira pergunta é: que ideia é essa de 4% sem rendimento nenhum, né? O que é essa ideia de 4% sem rendimento, sem risco, quer dizer, sem risco nenhum? A gente está pensando aqui em falar um pouco mais sobre essa questão se eu falar primeiramente do que é investimento, o que é risco, eu preciso de só dar uma pincelada do que poderia ser isso para você ter ideia. Primeiramente, essa live Sambeck que está aqui hoje, que nós estamos falando, primeiro que o nome Sambeck a gente veio da palavra payback, a gente falou assim, não, é legal porque tem a ver com o que nós estamos falando. A palavra Sambeck, ela dá origem aí à palavra back, que é retorno do sol, mas a palavra payback é sobre retorno sobre o investimento. Então, quando a gente fala sobre redução na conta de luz, existe sim uma forma da gente falar sobre payback, e aí por isso a live Sambeck aqui. Então, nós estamos aqui falando sobre que ideia é essa de 4% de rendimento sem risco. Então, primeiro, rendimento. Quando eu falo em rendimento, eu falo em investimento. Eu investo alguma coisa em algo e eu tenho um rendimento específico. Eu invisto um dinheiro em alguma coisa e aquilo vai me render uma espécie de taxa de juros, de rendimento em si. Como, por exemplo, você tem exemplo de rendimentos na poupança. Poupança é considerado hoje o rendimento de menor risco. O que é risco? É a capacidade que aquele rendimento, que aquele investimento oferece para poder você ter aí ou não o prejuízo daquele investimento. Ou seja, se aquele investimento ele quebrar, ele, não sei, tiver alguma coisa de mercado, qualquer coisa nesse sentido, aquele risco ele pode ser, né, o risco do rendimento pode ser, tá, uma ligação aqui entrou, mas o risco do rendimento é que muitos que definem aí a capacidade que você tem para poder arriscar mais ou não, tá? Então nós pegamos a poupança aí como um menor índice de risco, mas também com um menor índice de rendimento. Poupança hoje, se você tirar a conta aí, tá mais ou menos em 0,18% ao mês. Imagina aí, 0,18%. E aí eu estou falando aqui de 4% de rendimento. Então, rendimento é o quanto que você tem ao mês em relação ao que você investiu. Por exemplo, investiu R$ 100 naquele bem, ou naquele investimento, ou naquela renda, você vai ter R$ 4 por mês de rendimento, tá? Então, é por aí.
E no caso da poupança, se você investe R$100, você tem 18 centavos de retorno ou de rendimento, tá? Então, só para a gente poder falar sobre isso aí, eu anotei algumas outras questões aqui, mas eu queria falar por que existe muitas pessoas que desconhecem esse tipo de oportunidade de ganhar 4% de rendimento ao mês. Simplesmente porque não conhecem as alternativas, ou seja, as situações diversas do mercado. E nós temos, por exemplo, no mercado, nós temos aí a primeira que eu poderia falar que dá um menor rendimento no geral. É claro, se você emprestar ou você investir talvez numa pessoa conhecida, pode ser que aquela pessoa nem pague, né? Se você investir o dinheiro, quer o tanto de retorno, se você emprestar. Existem agiotas aí que fazem coisas legais. Mas se eu pegar aqui a poupança, que é o padrão no rendimento mais assim, digamos, de menos risco do mercado, é o que menos dá rendimento. Normalmente, quanto maior o risco, mais tem rendimento. Isso é um parâmetro maior, então, assim, diferente. Então, por exemplo, eu pego uma renda de. Uma renda de ações, né? As ações de uma empresa elas podem variar para mais ou para menos. E isso pode acontecer de acordo com a época de mercado. Agora, os investimentos em ações estão ruins, estão difíceis de se fazer. Mas, por outro lado, é um rendimento que ele dá mais, tem um risco maior, mas tem a capacidade de ter um rendimento maior. E pode também quebrar também e dar um problema para você, ou seja, por isso que está o risco, que você não tem nada, às vezes sai de lá sem ganhar nenhum principal. Então, isso é um risco também da questão dos investimentos de outras coisas aí, tá? Então, por que as pessoas desconhecem esses 4% de rendimento? Porque não conhecem algumas coisas, como, por exemplo, o que a gente vai falar aqui e vai focar sobre a energia solar, né? Energia solar e especialmente a energia solar térmica, tá? Então, a gente falou em alguns outros vídeos sobre isso. Se você procurar nosso canal, você vai ver várias coisas sobre isso, mas a energia solar térmica tem a capacidade aí de você ter um rendimento de 4% ao mês. Mas sabe, 4% ao mês significa muito ao ano. Significa, se você multiplicar por 12 aí, tem aí 48% ao ano, né? É essa faixa mesmo, é próximo disso, de 50% ao ano, tá? Então, isso quer dizer mais ou menos que a cada 2 anos que você tem aquele bem, ele está pagando-se uma vez. Você tem um retorno do investimento. A cada ano ele retorna 50%, a metade. Tá? E quando nós falamos aqui em energia solar térmica, por que eu estou falando que energia solar te dá 40%, 48%, ou seja, 4% ao mês? Porque a gente já fez as contas aqui. E eu posso fazer bem uma conta bem lógica para você aqui, para você entender. Eu vou te compartilhar aqui, te mostrar uma tela com uma calculadora e a gente vai falar sobre isso. Vamos supor aí, a gente pode trabalhar, especular aí que nós teríamos uma redução numa conta de luz, quando você entra com a energia solar, de 50%. Então, eu teria, por exemplo, suponhamos que você gasta R$250 na conta de luz, tá? R$250 na conta de luz. E você quer reduzir ela pela metade, que é o que a gente está estudando aqui. E você multiplica aí por 12, quanto que você teria aí a cada ano? R$1.500 por ano, né? Mas eu falei por mês, vamos começar pela parte do mês. Vamos pegar aqui, dividido por 12 de novo, né? Para a gente chegar ao mês. R$125. Investimentos para poder dar 4%, né, ao mês, nós teríamos que pensar que mais ou menos dividir isso aqui por ponto 0,4, é isso mesmo, ponto 0,04, eu sei se a conta é essa, isso, conta é isso mesmo, 3,04. Eu teria aí um investimento médio de R$3.125. Esse seria o investimento, por exemplo, para um sistema para energia solar, e aí isso aí é um parâmetro que a gente tem, é uma especulação que a gente está fazendo, é um exemplo, mas podemos trabalhar com isso, tá? Por conta da questão da redução na conta de luz, em torno de 4%. E se você multiplicar esses mesmos R$125 por 12, que é aqueles R$1.500 que eu acabei de chegar aqui agora. Então, ou seja, eu só estou te mostrando que muitas pessoas não conhecem que a energia solar térmica pode te dar isso, pode te dar 50% da redução na conta de luz e pode te dar um rendimento próximo de 4% ao mês.
Então, isso te dá aí uma faixa de quase 50% ao ano, tá? Então, assim, muitas pessoas nos conhecem porque não fazem a conta, porque não tem o produto, porque ainda mais porque ainda é pouco conhecido. As pessoas elas não pesquisam muito. Nessa época de frio, elas começam a se interessar um pouco mais sobre a energia solar térmica, porque a gente acaba que tendo um impacto também do aquecimento da água quente, frio, né? Isso aí a gente sabe que acaba que tendo aí uma situação de impacto no conforto também. Mas nós estamos falando aqui em relação a retorno de investimento. E aí, eu até anotei mais algumas outras questões, e aí a gente fica insistindo aí nessa caso, por que a gente insiste no caso da poupança em 18% ou 0,18% ao mês? Eu não sei qual que é o rendimento que você tem, qual que é o medo que você tem em investir hoje. Se você pega o seu dinheiro e investe na poupança, deixa ele guardado rendendo 0,18%, ou seja, a cada R$ 100 que você investe, 18 centavos por mês que você ganha, né? Ou, ou se você está, de repente, com medo da pandemia, não sei. Eu quero guardar o meu dinheiro debaixo do colchão, porque a poupança ainda tem um certo risco, né? Mas o risco é bem mínimo, realmente é mínimo. Teve a época aí de nosso presidente aí, Collor, que teve aquela época que captou nosso dinheiro todo, que não sei se, quer dizer, na época eu não vivi, meus pais viveram isso, né? E a gente sabe que foi uma situação complicada, mas o risco da poupança é muito pequeno. E aí eu acho que quando a gente falar em 0,18%, a gente fala em risco pequeno, mas eu também estou falando em rendimento quase zero mesmo, né? Já está partindo para o 0,18, ou seja, quase zero. E aí eu tive estudando alguns clientes, algumas pessoas, né, que falam sobre a experiência que elas têm. Nós tivemos, por exemplo, outro dia conversando com o Sérgio lá do bairro Santa Terezinha, e ele deu até uma entrevista pra gente, e ele falando sobre uma energia que ele gastava, acho que 350, 340, qualquer coisa assim, e a conta de luz, ela caiu para 150, R$ 170 por mês. E aí você tira essa conta. A conta que você faz é bem essa mesmo. Pega o valor, divide mais ou menos por 2 e você vai encontrar o quanto que você tem de rendimento ao mês, quanto que você vai economizar. Porque você fez um investimento, certo? Você foi lá, investiu uma verba, um bem, né, que vai ser seu, que na verdade não está com o banco, não está com terceiro, é seu, está na sua casa, por exemplo. E aí você pega esse dinheiro e multiplica por 12, você acha por ano, e você vai ver que rapidamente você paga esse investimento. Então, a gente está aqui provando que esse é um tipo de coisa que funciona já para muita gente. Funcionou para o Sérgio, funcionou inclusive para o João Oreco, que a gente falou também outro dia, no outra live, para Contagem, Minas Gerais também, que comprou, que a gente conseguiu mostrar para ele lá. E aí a gente acabou que ele economizou na faixa de 210, 200 mais de R$ 200 na conta de luz aí por mês, por conta do investimento que ele fez na energia solar, ou seja, no aquecimento solar de água, que a gente fala que precisa diferenciar um pouquinho o que é energia solar térmica, o que é energia solar até aquela de geração de energia elétrica, tá? A gente precisa de entender essas diferenças para a gente poder começar a mexer com essas ideias. E muita gente que se pergunta aqui comigo, sabe, esses investimentos são caros, né? Eu quero até convidar você para poder que está aí, né, na nossa live aí, me deixar seu comentário, porque isso ajuda também a gente aqui. Você fazer suas perguntas, sabe? Essas lives está fazendo algum sentido para mim. A gente, sei lá, faz qualquer pergunta, até dúvida mesmo, que a gente está aqui para poder responder também, né? E eu estou aqui no final da nossa live, eu vou deixar aqui algumas respostas sobre as perguntas que a gente está trabalhando aqui nessa nossa live de hoje, tá bom? Então, algumas perguntas perguntam: esse sistema, esses investimentos são caros, são muito caros. Às vezes tem pessoas que acham. E, na verdade, eu já falei muito sobre a questão de o que é caro e o que é barato. E se você pensar que um investimento que você fizer em um carro, você está fazendo um investimento para poder ele quase não ter retorno, você faz para poder deslocar, ou você faz uma televisão e ela está dentro de casa, você tem um conforto dentro de casa.
Mas essas coisas que são bens, determinados tipos de bens, tendem a perder valor, a desvalorizar. E aí nós estamos falando em o que é caro, o que é barato, tá? O que você investe para você ter um retorno no seu investimento em si, é caro ou barato, depende muito do retorno que você tiver, depende da quantidade. Né? Eu não sei, eu não acho um retorno de 48% ao ano, ou seja, de 4% ao mês, né? Eu não acho um retorno desse que vai me dizer que um equipamento é caro. E aí eu tenho outras perguntas, algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para o investimento, o que, que eu faço com o sistema? Por exemplo, eu não posso investir na energia solar, porque se é caro e eu também não tenho investimento. E a conta é bem simples para você. Aí é só você fazer o seguinte, a conta é bem aqui, ó. Vou até colocar na tela aqui para vocês também acompanharem, mas você vai ver aqui, por exemplo, uma situação de colocar aqui, ó, a conta que eu estava fazendo, só para eu poder me sintonizar aqui, porque minha calculadora deu um. Mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro para poder investir. O que, que eu faço? Você pode até, por exemplo, pegar dinheiro emprestado. Pegar dinheiro emprestado para você investir e você vai corre o risco, ou você tem a situação de poder ter esse equipamento, ou ter o retorno dele, ou nem precisar de investir, de tirar dinheiro do bolso para isso. Então, por exemplo, se você tem um rendimento por ano de 48%, tá? 48%. Vou pegar aqui. E o banco te cobra 15% ao ano, ou seja, 15 dividido por você consegue, se você buscar aí, às vezes consegue consignados, alguma coisa assim, 15 dias por 2, você consegue, às vezes, banco que te oferece aí taxa de 1,25 ao mês, tá? E você tem 4% ao ano ao mês de rendimento. Então, o que é essa conta? Se você pegar um investimento de, suponhamos, de 3, que eu falei aquela hora, R$ 3.200, eu não sei, vou chutar aqui R$ 3.200 para o investimento, só para a gente ter a noção aqui, e a gente pegar aqui uns 15% de taxa de juro, eu vou ter aqui dividido por 90 e por 85, a gente acha aqui o valor total, que seria 3.764, mais ou menos, se eu pegar aqui, tá? Então, seria o valor final. Se eu dividir isso aqui, por exemplo, por, suponhamos, 48 vezes, tá dando R$ 78 ao mês, né? É claro que R$ 78 ao mês. E eu economizo R$ 125. Não é isso que foi a conta lá atrás? Que foi a nossa pergunta, a nossa ideia lá. É claro que não vai sair por 3.700, eu estou falando aqui por ano. Eu falei em 15%, mas vai ser um pouco mais que isso, porque eu tenho também não é só 48 meses, não é um ano, é 4 anos. Mas mesmo assim, se eu pegar essa conta aqui e pegar ela aqui, ó, 15%, 15, né? 15 vezes 4, que seria 4 anos, tá? Dá 60. Então, ou seja, eu vou ter que pegar aqui o 3.200 e dividir isso aqui por ponto 4, né? 4. 60% é ponto 4, é isso mesmo. 8.000. Aqui é ponto 6. 60% ponto 6. Então, por exemplo, 3.200 dividido por ponto 6 dá 5.300 dividido por 48. Eu tenho uma conta por um valor de parcela de banco para pagar de 111, tá? R$ 111. E eu tenho, por exemplo, a minha conta de luz de R$ 125. Ou seja, a economia, eu tenho que pagar menos para o banco do que aquilo que eu estava lá projetando para que eu estava pagando na conta de luzes. Então, no final das contas, a conta é bem simples. Com esse rendimento que você tem aí de um equipamento, você pode conseguir isso, tá? É possível sim você conseguir, de repente, com que nem precisa de você enfiar o dinheiro a mão do bolso para poder pagar um tipo de investimento, porque o rendimento é tão alto. E 4%, assim, eu não acho um rendimento de 4% baixo, não. Eu acho que entre os outros do mercado, eu já mostrei aí o que é com a poupança de 0,17 ou 18% ao mês. Quando eu investi, vamos supor que às vezes você pode ter medo. Ah, sabe, eu desconheço o que é isso, eu não tenho. Se eu for investir lá, eu não conheço o profissional, não conheço quem vai estar lá, então, enfim.
Às vezes, eu acho que, na verdade, acho que minha pergunta nem é essa, não, é outra coisa. É que às vezes pessoas fazem assim, falam assim, eu não sei o que, que se isso é para mim. Às vezes elas perguntam, né? Elas não sabem, né? Eu acho que eu te convido para poder conhecer o que, que é esse tipo de investimento. A gente vai continuar essas lives a partir de amanhã para poder até te esclarecer sobre isso, sobre como você tem um direcionamento para esse tipo de energia, que tipo de negócio, que está evidente aí, que todo mundo está aí para poder conhecer, que é a energia solar, e você não sabe, é de graça o sol. Né? Você não paga pelo sol, ele está aí todo dia. Então, eu acho que é uma questão mesmo de você conhecer. Ah, Sávio, eu não sei se isso é para mim, porque a minha casa ela não está preparada. A gente também até fala também sobre isso nas nossas lives. Por exemplo, é, a maioria das casas que tem hoje em dia não tem preparação para hidráulica de água quente. Elas têm umas tubulações antigas. Elas não têm preparação daquela tubulação para receber até chegar ao ponto de consumo. E existem alternativas hoje para você resolver isso, que é o misturador que até sem quebrar a parede. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Você pode preparar isso antes? Pode, na hora que você estiver construindo. Mas você pode também levar essa água ao seu ponto de consumo. Hoje, por exemplo, a gente olhou um caso para atender até a pia de lavatório. E mesmo assim, sem quebrar a parede. É possível fazer isso, sem quebrar o azulejo. Né? Então, assim, é uma situação que as pessoas às vezes desconhecem isso. Então, para você saber se é para você, você precisa de olhar, você precisa de verificar. E a gente também faz esse papel aqui. Não estou aqui para poder te vender nada nessa live, mas também é parte de um trabalho que a gente faz e acaba sendo um pouquinho da parte do que a gente leva também para as pessoas, que ajudar elas a economizar também na conta de luz, acaba sendo um veículo para isso, para você chegar lá a meia conta, tá? Mas a gente acaba que tendo que falar também desses números, falar das pessoas que têm de sucesso, falar também das possibilidades de instalações. Não sei o que, que eu tenho de pergunta aqui hoje, mas eu posso te falar aí, tá? Eu vejo o que, que o pessoal comentou aqui hoje, o Eduardo, o Jonathan, né? Sabe qual é o endereço eletrônico do Telegram? Não é endereço eletrônico, Eduardo, vou até colocar aqui, né? Não é o endereço eletrônico. O Telegram, ele é um canal, né? Que é tipo um WhatsApp que você clica e, inclusive, abaixo dessa live aí, você consegue ver o link para você entrar lá se você quiser, tá bom? Alguém falou aqui, alô Marinette, né? Não entendi. É, é, bom, então, nada a ver, seu doido, não entendi. Eduarda falando. Você deve não estar entendendo a questão, mas faz parte esses tipos de comentários. Não tem. Mas, enfim. Alguém colocou aqui mais o quê? Feitiço lobo, meu amigo. Não, isso não é só fazer matemática, não tem isso não. É matemática pura, tá? A gente não tem que a gente não tem que brincar com números, não. É só você pegar a sua calculadora aí e você colocar no seu papel aí o que, que seria uma redução de conta de luz aí pela metade. E você pegar sobre o investimento que você faria para energia solar. É bem simples. Tá? E aí você começa a tirar essas contas, colocar na ponta do lápis e a gente vê que a energia solar ela pode ser a transformação até desse mundo que está aí hoje. Pode ser até para situações de crescimento. Quem sabe daqui a pouco essa nossa crise aí que está aí, ela sai, ela vai embora também, e o país começa a crescer e vai ter energia onde? Não tem usina suficiente. Belo Monte não deu conta. Né? Não vai dar conta se tiver um crescimento que tiver. O que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que pensar em energias renováveis. E aí nós temos o sol, que é gratuito. Então, a questão, a ideia é essa aí, é você pensar em coisas que você tenha que investir, tenha. Isso aí não existe, você não consegue nada sem ter investimento. Eu falei de uma situação que você pode investir e você não ter que desembolsar, mas você vai ter que colocar seu nome lá no financiamento. Você tem que colocar um nome no financiamento. Vai pagar juro? Vai. Mas a taxa que você paga, ela pode ser menor, o valor da parcela é menor do que o próprio parcela, o custo que você tem na conta de luz. Eu já mostrei isso aí agora. Eu te provei isso aí.
É só você fazer as contas, tá? Então, não tem mimimi, não. A gente está aqui para poder a gente conversar. Eu vi aqui algumas pessoas que comentaram algumas coisas que disseram que não faz sentido, mas a questão é só matemática. Talvez vocês podem me mostrar que de repente eu estou errado, mas a questão é essa aí, tá certo? E o que mais que a gente tem para poder falar aqui hoje? Eu estou aqui convidando vocês também para participar amanhã, né, da nossa live, né, para que o tema, vou até ver se eu acesso aqui com o pessoal também, o tema de amanhã. Mas a ideia nossa aqui é de poder trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, que as pessoas desconhecem o que é de investimentos que vale a pena. E às vezes pensam, ainda mais nesses dias aí que não tem aí, ou que tem tanta instabilidade, né? Você vê aí que investir em ação, você vai investir em ação numa situação dessa, em ações, né? Você vai investir em CDB, que quase que não está te dando muita coisa, Selic, que também já não está te dando mais quase nada. Você tem aí a opção de alguma coisa que, se você tiver condição de adquirir, você pode investir. Existe até em outros tipos de energia solar, que também a gente também trabalha e tudo mais, mas nós gostamos muito do fato da energia solar térmica, ela tem uma redução próxima de 50% na conta de luz. Isso nos dá aí um retorno rápido de investimento, tá? Então, eu acho que a ideia é essa. Eu queria deixar aqui minha gratidão por você estar aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like aí, compartilhe com seus amigos. Tem também um link nesse canal, nesse descrição desse vídeo, para você entrar no nosso canal do Telegram, tá? O Telegram, como eu falei um pouquinho antes, é igual uma espécie de WhatsApp, só que eu gosto mais do Telegram porque ele tem mais facilidades, eu consigo mandar mais áudios, eu consigo até aumentar a velocidade do áudio se eu tiver um pouco com pressa, então assim, eu consigo facilidades aí com o Telegram. Amanhã eu tenho o tema que é para reduzir minha conta de luz, vou investir mais do que eu vou ter na redução, tá? Isso é uma pergunta, e tem pessoas que se perguntam sobre isso, e eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Vou mostrar alguns casos, alguns detalhes sobre isso e quero que você esteja aqui, tá? Então, vamos partir para amanhã, para a gente poder continuar aqui nossa live, tá? Vocês que estão aí, deixa eu ver quem que está mais aqui, se tem mais algum comentário que a gente pode deixar aqui o nosso alô, o pessoal aqui, sempre o carinho, o Eduardo está sempre aqui com a gente, e você também do Instagram que veio aqui hoje, que está com a gente também, bacana. E assim, vamos estar aí amanhã de volta, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida também, você pode deixar depois, abaixo desses comentários, depois que a gente, não sei quando que a gente vai liberar essa gravação dessa nossa live de hoje, mas a ideia é essa aí, a gente continuar com esse projeto, levar um pouco mais de informação para as pessoas, trazer um pouquinho mais de conhecimento mesmo para vocês, tá certo? E também eu aceito dicas sobre temas de lives. Você pode me deixar aí, falar suas dúvidas, e a gente pode encaixar alguma coisa aí para a gente poder começar a falar mais na frente para vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui e a gente vai se ver até amanhã às 20h06, que é um horário que um horário um pouquinho atípico, né? Engraçado que eu escolhi esse 20h06, porque o 606 é porque a gente entende que tá mais para o sentido da meia conta, né? Então eu não quis um número exato de 8 horas em ponto. Eu estava até fazendo às 8 horas e agora eu mudei para 8h06. E a gente amanhã, se você que estiver aí tranquilo no seu sofá, porque hoje em dia também as pessoas estão muito fáceis com o celular, né? Preferem ver o celular do que ver a própria televisão. Eu acho que, porque você escolhe o que você quer ver, né? Você tá livre. Se você não gostou dessa live, você vai sair, você vai entrar depois, ou se você não quiser ver mais também não tem problema. E realmente está aqui as pessoas que estão comprometidas a reduzir a conta de luz, que querem reduzir a conta de luz. Essas pessoas que não querem reduzir, aí pela metade,
no mínimo aí, você pode, né? Não precisa de participar dessa live. Não faz sentido para você. Mas se você quer aprender alguma coisa com a gente, você está aqui convidado a participar da gente para as próximas lives. E aí a gente se vê aí amanhã, tá bom? Nos vemos então aí até breve. Valeu aí, viu? Um abraço aí. Até mais.